Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje mais um vídeo aqui para vocês, né, no canal. Você sempre foi um ser livre mentalmente. Pessoal, a gente precisa falar sobre isso, tá? Sobre as coisas que colocam na nossa mente, tá? Conforme você vai crescendo, são coisas que acontecem, sabe? Não tem como não acontecer, porque nós somos programados para isso. Há alguma coisa no universo que já programa a gente para, no final das contas, se desvincular do nosso ser divino, tá? Parece que é mais fácil que isso aconteça. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai entendendo como essa contaminação ela acontece e como a gente pode sair dessa contaminação, como a gente pode virar esse jogo, tá bom? Então, olha lá, ó. A frase que eu amo, tá? Tudo começa e termina na sua mente. Na minha mente, na sua mente. Vamos entender um pouquinho disso aqui, ó. Ser espiritual iluminado. Você tá lá, você é pequenininho, você nasceu, né, na sua família. Você tem lá seu pai e sua mãe como seus responsáveis. E aí você nasceu, você tá ali, ó, captando tudo que tem ali à sua volta, né? Você tá como uma esponja, aprendendo tudo. Você olha, você observa seus pais, você vê o exemplo deles, você tá ouvindo o que eles falam. Os seus 5 sentidos estão ali trabalhando a todo vapor, certo? Você tá ali absorvendo tudo que eles estão falando, né? Você tá ali vivendo as suas experiências, ok? E ali não tem nada que te limite, porque você nasceu e todo mundo que nasce, que é pequenininho, está conectado 100% com o seu eu superior. Não existe bebezinho que não esteja conectado com o seu eu superior, tá? Então é por isso que o bebê, ele é, né, criativo, ele é risonho, ele é brincalhão. Quando ele chora mesmo, ele não tá se preocupando com o que os outros vão pensar. O bebê, ele simplesmente é. Ele não tem esse negócio, né? Essas maldades, né? De se preocupar com o que os outros vão pensar, de se camuflar. Ele não tem isso, né? Ele é um ser livre. Vamos lá, você é pequenininho, você tá ali, ó, desbravando o seu mundo, se conhecendo, conhecendo as coisas com as suas experiências, observando os seus pais, observando todo mundo, né? Absorvendo muitas coisas externas, né? Você é uma esponja, lembra? Mas você não tem preocupação, por exemplo, você não tem preocupação com o mamar, se tem ou se não tem, você não tem preocupação se você vai tomar banho, se não vai, se tem um responsável, se não vai, você não se preocupa com isso, você é um ser ali puro, né? Você está conectado com o seu ser superior. Não tem isso, não tem nada de preocupação em você, tá? É feliz e quando você não está feliz, quando tem alguma coisa que te incomoda, você chora e acabou. Chora mesmo e as pessoas que têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para atender você. Porque é assim, não sabe o que é a opinião dos outros, você não se preocupa, né? Não, eu não vou chorar agora não, porque tá tarde e o meu pai vai trabalhar, amanhã ele vai acordar muito cedo e o vizinho, eu vou acabar incomodando o vizinho. Então eu vou chorar aqui baixinho, sabe? Ou nem vou chorar. Não existe isso para um bebê, ele chora mesmo. Sem valores formados, você não tem valor ainda, você está captando, você está absorvendo os valores, você está absorvendo crenças, você está absorvendo memórias das pessoas, você também absorve experiência, você está absorvendo, tá bom? Você não faz pré-julgamento de nada e nem de ninguém. Pensamentos livres, os seus pensamentos eles são livres. Quer ver como o bebê tem um pensamento livre? O bebê está engatinhando, né? Aí ele olha uma tomada, ele vê ali um negócio diferente, ele quer enfiar o dedo para saber o que é aquilo, certo? Porque o bebê, ele experimenta o mundo assim, né? Com a boca, né? Botando as coisas na boca, encostando nas coisas, sentindo o cheiro. É assim que o bebê, ele descobre o mundo, ele se descobre dentro do universo, né? Dentro do mundo. Então não tem nada ali que blinde ele, que fale, não, se você enfiar o dedo ali, você vai tomar um choque. O pensamento dele é livre, é livre. Ele é livre de crenças, gente. O bebê não tem crenças. Existem estudos que comprovam que a gente traz coisas dos nossos ancestrais, até a 7ª geração anterior à nossa, tá?
até a 7ª geração anterior à nossa. Então eu coloquei isso, né, um asterisco, porque eu vou trazer esse assunto aqui para o canal. E você é totalmente criativo. O bebê é totalmente criativo, né, gente? Por exemplo, se você der uma panela e uma colher para ele, ele vai batucar ali, ele vai inventar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, vai botar aquela panela na cabeça, ele vai fazer aquilo de tão boa, ele vai pegar a colher, vai andar com a colher, vai enfiar a colher em algum lugar. Ele é super criativo, né? Não tem limite. Bom, o véu da distorção do mundo. Quando isso acontece? Quando você começa a ter uma distorção do mundo. É assim, você é bebezinho, você tá ali, ó, absorvendo as coisas, e aí você vai lá e coloca a mãozinha na tomada, né? E a sua mãe fala: menina, não bota a mão na tomada, não pode, não pode. Ela precisa ensinar você, porque senão você pode morrer, você pode tomar um choque, você pode morrer. Isso já é uma crença que ela coloca em você, mesmo que não seja essa a intenção. Porque o bebê, ele generaliza tudo, entende? Ah, não faz isso porque isso é perigoso. Ele não vai entender que é exatamente colocar a mão ali na tomada, né? Então ele vai entender que a maioria das coisas, ou tudo que ele faz é perigoso. Você vai colocando isso no seu subconsciente. Gente, isso acontece, tá? Acontece mesmo, tá? E aí, por exemplo, você já tá maiorzinho, vou dar um outro exemplo aqui. Aí você vai, sua mãe te leva na casa de alguém, vira pra você e fala assim: olha, tenha modos. Não quero você falando alto, não quero você não sei o quê. Eu quero que você se comporte, porque em casa você não se comporta. Tá entendendo? Aqui é nesse momento que você já começa a se desconectar com o seu eu superior. É nesse momento que você começa a se desconectar com a sua divindade que está dentro de você. Porque você já começa a se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Você começa a se preocupar com o que vão falar, com o que vão pensar, com o que vão, né? Você começa a se preocupar com as pessoas e não mais com você, e não mais com o ser que está dentro de você, que é um ser criativo, que é um ser totalmente ilimitado. E você vai começando a se diminuir para caber numa caixinha, né? Você vai começando a se tolir, certo? Por conta dessas experiências, por conta da crença da sua mãe, do seu pai. Aquilo vai entrando em você e vai te minando. E aí, isso acontece por causa dos programas mentais, tá? Dos seus responsáveis, que são as crenças, valores, traumas, medos, as percepções das pessoas que tomam conta de você. Elas vão colocando isso em você, tá? Por exemplo, vamos supor que o seu pai um belo dia saiu para trabalhar e foi assaltado na rua X. E aí você já ficou um pouquinho maior, você já tem uma bicicleta e você quer andar ali em volta. E nessa rua seu pai fala: não quero que você vá lá naquela rua porque aquela rua é muito perigosa, eu fui assaltado lá. Então assim, você carrega isso dentro de você. Porque é o seu pai falando. É uma pessoa que cuida de você, né? É uma pessoa que está ali, é um responsável seu. Seu subconsciente, ele entende que é real isso, tá? E você vai viver aquilo, porque para você é real. E aí vem um véu na sua frente e começa a tirar a sua criatividade, tá? Começa a fazer com que você não seja mais o ser divino que você é. Começa a fazer com que você se diminua, tá? Aí vai depender das experiências que você teve, das crenças que você herdou, tá bom? E aí acontece a desconexão. Aí acontece meio que um descolamento, sabe? Um afastamento de você com o seu eu divino. Aqui para explicar melhor como é que funciona o véu da distorção. Aqui, ó, é o ser ilimitado. É o ser que está dentro de você. É o ser que está a todo instante tentando se conectar com você. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece muito. De eu estar relaxada, fazendo alguma coisa e vem um insight, vem uma ideia assim fantástica. E essa ideia, ela é até rápida, ela é ligeira. Se eu demole, se eu não pegar ela, ela passa batida, ela passa voada. Esse é o seu ser ilimitado se conectando com você quando você está relaxado, quando você está sem preocupação na cabeça. E isso acontece. E aí,
Aqui no meio, tá? São as distorções. Vamos colocar aqui como se fossem os lixos, tá? Que você criou com as suas experiências, que você pegou das pessoas, né? Que as pessoas elas deram a você e você entendeu que isso é real. Crenças e valores dos outros, dos seus responsáveis, como, por exemplo, certo? Então, isso aqui, ó, é uma divisão, é o que está te desconectando, tá? E o que pode ser isso? Pensamentos negativos. Pessoal, olha só, não há pensamento positivo que faça com que você se desconecte do poder que você tem dentro de você. Não tem, pessoal. São os pensamentos negativos que te desconecta disso, que te desconecta do ser grande que você é, do ser iluminado que você é, tá? Forma de pensar influenciada e pequena. Sabe aquela forma de pensar que você vai na onda das pessoas, que você não faz nada na sua vida que você realmente queira? É como se a sua palavra, a sua vontade não valesse de nada. O que o outro faz é mais importante. Então você dá ouvidos ao outro, você acaba fazendo o que o outro acha que é melhor para você. Olha que loucura. E você vai se diminuindo, você vai ficando pequeno cada vez mais, né? Os medos, as crenças, os valores. Dependendo do que você acredita que é real, isso mina você em todas as áreas da sua vida. Você acaba tendo problemas em todas as áreas da sua vida, entende? Se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Aquela pessoa que, eu pensava isso, por exemplo, eu pensava exatamente assim. Eu não vou fazer isso porque senão o que vão pensar de mim, né? O que vão falar. Então, assim, pessoal, sinceramente, as pessoas não estão nem aí pro que você faz ou pro que você deixa de fazer. Na verdade, sempre vai ter um que vai falar mesmo. Sempre vai ter. E aí, quando você é adulto, quando você é seguro de si, você olha para aquilo e você fala: é uma tolice, é uma bobagem ficar dando ideia para isso, é uma bobagem eu ficar ouvindo esse tipo de coisa e achar que isso vai, né, fazer diferença na minha vida. Gente, vamos entender que o que as pessoas falam, o que as pessoas deixam de falar da gente, isso só pertence a elas. Isso não tem nada a ver com a gente, tá? Não tem nada a ver com a gente, isso tem a ver com elas. Então vamos começar a pensar assim que a gente já tá meio caminho andado, tá bom? E com tudo isso, você vai perdendo a sua criatividade. Você vai perdendo a sua criatividade. A sua criatividade ela vai minando cada vez mais, porque você vai, né, se diminuindo no seu mundo, que é um seu mundo limitado, porque a nossa mente ela é limitada. Ela é limitada. Por exemplo, gente, ontem eu estava vendo, há muitos anos atrás, saiu uma reportagem falando que uma mulher levantou um carro no braço, tá? Com a força física dela, porque o filho dela estava debaixo do carro, tá? Ele estava em perigo. E ela, com uma força ali que ninguém sabe explicar de onde veio, porque quando você olha a mulher, ela tem por volta de uns 60 a 70 quilos, ela não teria força suficiente para levantar esse carro, para tirar esse carro como foi. Ninguém sabe explicar. Então, assim, é a força do pensamento. É a força do pensamento, pessoal. Mas se você for parar para pensar de uma forma na razão, puxando a razão, né? Vai ser difícil você compreender isso, certo? Vai ser difícil você compreender isso. E o seu ser ilimitado, pessoal, ele não tem isso. Ele não precisa se diminuir para caber em caixinha. Ele não tem, sabe, esse negócio de que o que as pessoas vão falar. Ele simplesmente manda o poder para você, que é um pensamento bom, positivo, né, que é uma ideia, e você tá ali como se fosse o responsável para desenrolar isso, para colocar isso para frente. Então, para ele não tem limite. Não tem limite. Sabe? Então você já fica sabendo, se você estiver aí descansando, tiver uma ideia muito louca e você falar, não, isso aqui não vai dar certo, você pode ter certeza que foi sim o seu eu superior mandando isso para você, faça porque vai dar certo. Porque foi a conexão que vocês tiveram naquele momento. Foi um momento que ele achou um momento sutil, sabe, da sua energia, ela deixou de ficar densa
Foi um momento sutil, onde esse ser ele conseguiu penetrar e se encaixou com você. E te mandou essa ideia, te mandou essa visão, te mandou isso aí que você teve, tá? Aqui, pessoal, ó, e preso à sua própria limitação, né? Não tem jeito, né? Com isso tudo aqui, a gente vai se limitando cada vez mais. Se a gente se preocupa com o que as pessoas falam, se tem pensamentos negativos, cheio de crença limitante que não deixa você fazer nada, se tá cheio de medo, sem criatividade nenhuma, você vai se tornando cada vez mais limitado. Não tem para onde correr, tá bom? E aí, existem pessoas que são tão limitadas que não conseguem fazer o básico. O básico do básico, assim, não consegue, por exemplo, se ela estiver apresentando um trabalho na faculdade, coisa que eu já vi, já presenciei, ela se sente tão envergonhada, tão que ela não confia nela mesma, né? Ela coloca tantos limites ali que ela fica mal de apresentar, sabe? Ali, aquela atmosfera faz mal a ela. Faz mal a ela, porque ela acha que ela vai fracassar. Ela pensa que as pessoas vão rir dela. Ela pensa que ela vai errar tudo, que ela não vai dar conta. Entende? Começa a se limitar, começa a se minar. A conexão com o seu eu espiritual. Bom, a gente já entendeu como que você consegue se desconectar, né, gente? A gente já conseguiu compreender isso. O que faz com que você se desconecte. Mas agora, o que faz com que você se conecte? Primeira coisa, pessoal, a gente tem que ficar atento aos nossos pensamentos. Foi o que eu falei, tá? Não existe pensamento positivo que faça com que você se desconecte do seu eu superior. Não é com o pensamento positivo, tá? É com o pensamento negativo. Então, primeiro, você precisa estar atento aos seus pensamentos, para você conseguir entender, para você conseguir identificar, falar, não, você é um pensamento que, se eu não tomar conta de você, daqui a pouco você vai estar fazendo com que eu pire aqui, fazendo com que as minhas emoções elas fiquem ruins. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou trabalhando, eu estava trabalhando aqui fazendo esse slide para vocês para preparar a aula. Aí eu estou trabalhando, mas eu não estou 100% aqui. Aí vem um pensamento, um exemplo. Ah, preciso pagar uma conta X. E aí esse pensamento, eu não corto esse pensamento na hora. Eu deixo ele fluir. Aí daqui a pouco ele vem com outro. Já passou da data, então eu vou pagar com multa. Aí ele vem com outro, né? Porque quando você dá mais, você tem mais disso, tá? A gente precisa saber disso. Você tem mais daquilo que você dá. E aí ele vem com outro. E tem uma outra conta que você precisa pagar. Ih, caramba, agora eu vou ficar sem dinheiro no final do mês, meu dinheiro acabou. E aquilo vai se tornando uma bola de neve. E aí eu tô trabalhando, aqueles pensamentos vão surgindo. Gente, no final das contas, eu já me desconectei, eu já parei de trabalhar, minha motivação ela já não existe mais. Fiquei totalmente desmotivada. Porque eu não identifiquei o pensamento e não neutralizei o pensamento, tá? Então vamos lá. Você identificou o pensamento. Identificou o pensamento. Agora eu vou passar um exercício para vocês. Você está aqui trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, um pensamento negativo chegou. Vou colocar o exemplo da conta. O que eu poderia fazer? Na mesma hora que esse pensamento chegou, eu já sei que esse pensamento ele pode se tornar maior, mais forte, mais potente. Então eu preciso tirar ele da minha cabeça, tá? Pego um papel, anoto. Pagar conta tal em tal horário. Pego meu celular, coloco o despertador para tocar, tá? Em tal horário. E acabou, gente. Eu tirei da minha mente, botei o papel aqui do lado, na frente do meu computador, para quando eu acabasse de apresentar, eu fosse fazer lá o que eu coloquei no papel, pagar a conta, tá? E aí, o que você tem que fazer? Você já identificou e já expulsou esse pensamento, botou ele para fora de você, então você não precisa mais ficar pensando nele. E aí você já neutralizou o pensamento, colocando ele no papel, colocando ele para fora de você, e agora você vai trocar o pensamento. Vai falar para você mesmo. Agora a minha conta, o que eu tenho que fazer está no papel e eu vou fazer assim que eu acabar de apresentar. Em tal hora eu já coloquei o horário no celular, então eu posso ficar tranquila, ok?
Isso, gente, serve para qualquer coisa. Quando a gente pega um papel e anota, a gente está esvaziando a nossa mente e a nossa mente ela entende que ela não precisa mais ficar preocupada com aquilo e ficar te mandando várias outros assuntos relacionados a isso, para ficar fazendo com que você se lembre, tá? Sobre o assunto principal, sobre o assunto ali, né? O núcleo ali, que no caso seria a conta, tá? Então você já esvazia. Então já manda já esse comando pro seu cérebro, para sua mente, já manda, tá? E a limpeza das memórias. A limpeza das memórias, eu faço o Ho'oponopono. É a melhor coisa que tem que ser feita para limpar a memória é com o Ho'oponopono, tá? Eu já uso o Ho'oponopono há muito tempo, pessoal. Então faça, pessoal. Faça a limpeza, porque vocês vão ver diferença, vocês vão ver o resultado positivo na vida de vocês, tá? Porque não adianta você viver nisso, só neutralizar e não limpar. É bom limpar, é bom fazer essas limpezas, tá bom? E é com qualquer coisa. Memórias ruins, se você tá tendo pensamentos ruins, você faz na mesma hora. O Ho'oponopono tem um vídeo aqui no canal, é só vocês procurarem, tá bom? E aí o que acontece? Você começa a se reconectar com o seu eu espiritual, com o seu eu superior. Quando você faz isso tudo, você tem, né, esse cuidado ali com você, com a sua matéria, que é isso aqui que a gente vê, o seu eu, ele começa a se conectar com você novamente. E aí você se torna um ser iluminado, você se torna um ser ilimitado, a sua criatividade, ela volta. Você é capaz de receber ideias totalmente criativas e você tá sim aberto para fazer, você está disposto a pôr em prática. A vontade dentro de você vai estar muito grande, você vai conseguir preparar isso, você vai conseguir colocar isso para fora. Vocês estão conseguindo compreender a diferença quando a gente tem o véu, né? O véu que não deixa a gente ver o poder que a gente tem, não deixa a gente ver as coisas que a gente carrega, né, de ruim. E quando a gente consegue enxergar a limpeza que a gente pode fazer e o que a gente se transforma, no que a gente se transforma, pessoal. Então é isso, tá? É isso que vocês têm que fazer. Toma conta do pensamento de vocês. A nossa mente é como um sol, tá? É como um sol, ela tá pronta ali para você plantar alguma coisa, né? Para você ter alguma coisa ali. E você precisa identificar e você precisa escolher o que pode ser plantado ali. Se você deixa livre, ventos vêm e vão. Eles vão trazer coisas que você não vai querer que sejam plantadas, como erva daninhas. Elas vão criar de monte ali dentro da sua mente. Então não permita que isso aconteça. Escolha as sementes, escolha o que você quer que esteja dentro da sua mente, tá? É mais trabalhoso quando você precisa curar alguma coisa dentro de você do que quando você faz isso muito antes de ter que curar. Quando você se preocupa com o seu terreno e com o que está sendo plantado no seu terreno. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.